O salmista diz que aquele povo que foi tirado do cativeiro, que aquele povo que era escravo, que aquele povo que não conseguia viver uma vida de paz, de alegria e de contentamento, aquele povo foi liberto pela boa mão do Senhor. Aquele povo foi liberto pelas poderosas ações do Senhor, livrando ele do jugo do cativeiro. Mas a Bíblia diz aqui no verso 7 que os nossos pais não atentaram para as maravilhas do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, quantas coisas Deus tem operado em nossas vidas. No nosso passado, quantos milagres Ele já fez. E muitas vezes nós caminhamos, nós avançamos, e murmuramos, e reclamamos, e esquecemos quem Ele é. Eu tenho uma boa notícia para você. O Deus de Israel não mudou. Ele é o mesmo. Ele não muda. E nessa noite eu quero convidar você, que se por algum motivo esteja nessa noite murmurando, reclamando, perguntando: Deus, aonde o Senhor está? Porque o Senhor não está vendo a minha situação? Eu quero convidar você a agradecê-lo por todos os seus livramentos. Faça isso nessa noite, de todo o seu coração, com muita intensidade, com muita alegria, porque Ele está aqui em nosso meio. Adoremos e louvemos ao Senhor. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? O Senhor está no meio de nós. O Senhor habita no meio dos louvores. Louvemos ao Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Tu estás aqui de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, venha sobre nós, Senhor. Nossa esperança está em Ti. O Teu reino vem, e nossa fé está em Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, que os céus fechados, se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Cante mais uma vez. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está somente em Ti, Senhor. No nosso Deus. Abra os céus, irmãos, nessa noite. O Teu reino vem. Nós queremos somente a Tua Nossa presença aqui. fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. derrama, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Mais em Ti. E o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Se abra os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda o Senhor. Tentaram me parar, me fazer desistir.
meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego divina, misteriosa, água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Levante as suas mãos e declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Ele virá, Ele voltará para buscar a sua noiva, Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvores unicamente a Ele, a Ele, a Ele. Eu te adorarei. Aleluia. João, apóstolo isolado, exilado na ilha de Patmos. Ele viu coisas incríveis. Ele escutou coisas maravilhosas. João teve uma visão do porvir. E nessas visões que João teve, uma delas foi do trono da glória, do trono do Senhor. E ao redor do trono haviam 24 anciãos, que mesmo possuindo coroas, as lançavam diante daquele que estava no trono, porque conheciam que aquele que estava no trono era digno, era santo, era poderoso. Amados, esse mesmo Deus virá, esse mesmo Deus voltará, e ao soar da trombeta, nosso nome chamará, e nos encontraremos com Ele, e passaremos toda a eternidade com Ele, num local onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidade, onde não haverá angústia, tristeza. Somente o Cordeiro, nós e o Cordeiro, adorando ao Todo-Poderoso. Aplauda bem forte esse nome. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Você pode tomar o seu assento. Essa noite, antes de convidar a nossa irmã Maria Liz, eu queria pedir à igreja que ore nesse instante. A Bíblia nos ensina a orarmos o tempo todo, levantarmos mãos santas e orarmos e intercedermos. As crianças já estão liberadas nesse instante, já podem ir para o departamento infantil, com toda a ordem e decência. Amém. Glória a Deus. Jesus abençoa nossas crianças. Amém, queridos. Elas amam estar aqui. Eu queria convidar a igreja a orar nesse instante. A minha sogra está internada, está fazendo vários exames, não se sabe ainda da necessidade de uma intervenção cirúrgica, mas eu creio, e a palavra de Deus assim me ensina, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Então eu quero orar com vocês, pela dona Mirinha.
eu quero também que você apresente, se tem alguém na sua família enfermo, se você chegou nesse lugar e precisa de cura, do toque do Senhor, eu queria que você fechasse os seus olhos, se o local da sua enfermidade for um local digno que você possa estar colocando a mão sobre ele. Se não, coloque a mão sobre a sua cabeça, nós vamos orar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos ao teu nome que é santo, porque a tua palavra nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje o será eternamente. O mesmo Deus que curou os enfermos, os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, é o mesmo que continua tirando o morto da sepultura. Pai, nesse momento nós queremos interceder em favor da irmã Mirinha, Pai. Nós queremos que o Senhor a visite, que a tua nuvem de glória possa adentrar naquele leito de hospital, trazendo cura, restauração. Deus, tu és o fabricante dela. Cada célula, cada parte do seu corpo foi projetada, foi criada por ti. Tu és o Deus que do nada fez todas as coisas. Ela existe pela tua ação, pela tua intervenção e pelo teu poder. Igualmente, Pai, eu quero orar em favor daqueles que apresentaram sua enfermidade nessa noite. Aqueles que estão com familiares também enfermos, Senhor, visita o Senhor e glorifica o teu nome, Senhor, nestas vidas, Pai. Vem trazendo cura, vem trazendo restauração, vem visitando essas famílias, esses lares, essas pessoas, onde quer que elas se encontrem e que elas possam ser tocadas, Pai. Tocadas pelo teu poder, pela tua graça bendita e serem curadas para a glória e louvor unicamente do teu próprio nome. Oramos assim em o nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Eu queria convidar nesse instante Maria Liz, seus pais Elianderson, André Barros, Aline, Carla, Maris. Nós vamos apresentá-la ao Senhor, já está aqui na frente. Muito bem, podem subir, queridos. Essa é a Liz, Maria Liz. Coisa mais linda. A igreja estende as mãos, nós vamos orar apresentando Maria Liz ao Senhor, com o compromisso dos papais, viu? O maior legado que vocês podem deixar na vida da Liz não são bens materiais, mas a salvação que é em Cristo. Prometem ensiná-la no caminho do Senhor? Amém? Os irmãos ouviram? Amém? Glória a Deus. Estendam as mãos aqui, Pai, nós apresentamos aqui a nossa pequena Maria Liz, Senhor. Apresentamos ela para que ela cresça na graça, no conhecimento de Cristo. Que o Senhor, meu Pai, a preserve, a livre de todo o mal, Pai. Que ela possa verdadeiramente, todos os dias de sua vida, meu Pai, caminhar no centro da Tua vontade. Crescendo como Jesus crescia, com graça, com sabedoria. Que ela possa verdadeiramente, Pai, frutificar nessa terra. Que o Senhor abençoe em todos os seus caminhos. Que ela possa ser próspera, que ela possa ser usada por Ti, que ela possa ser um canal do Teu fluir e do Teu agir, Pai, que verdadeiramente, Pai, Maria Liz, Pai, possa ser uma bênção, não apenas na vida dessa família, mas na vida de todos aqueles que se aproximarem dela. Nós oramos assim, apresentando ela ao Senhor, em o nome de Jesus, amém, 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 amém. Deus abençoe, queridos. Vamos nesse instante a reflexão que Deus plantou ao meu coração. A pastora Karina está tempo ausente, também na escala dos filhos que estão pernoitando com a mãe no hospital, mas em breve estará conosco novamente, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no Velho Testamento, o primeiro livro dos Reis, e eu queria que você pudesse abrir no capítulo de número 13. 1 Reis, capítulo de número 13, é o texto da nossa reflexão nessa noite. É o texto onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Diga comigo, Senhor, fala ao meu coração. Diga comigo, Senhor, que a Tua palavra, a boa semente, encontre pouso no meu coração. Amém? Você achou o capítulo 13 de 1 Reis? Vamos ler do verso 1 até o versículo de número 10. Diz assim o texto sagrado. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, diga um sinal.
E ele disse: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra de Deus. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Fecha teus olhos, ainda você está, por favor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, esta é a tua palavra. E é através da tua palavra que o Senhor fala com o teu povo. Pai, eu me anulo de mim mesmo. Eu me anulo, Pai, daquilo, meu Pai, que eu estudei, daquilo que verdadeiramente eu procurei aplicar o meu coração para compartilhar com os teus filhos, para que o Senhor tenha a primazia, para que o Senhor ocupe o lugar necessário a Ti nessa noite, para que o Senhor tenha um lugar de honra nessa noite, para que a mensagem da Tua palavra possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada nessa noite, e que a Tua palavra, Pai, alcançando o nosso coração, ela possa nos quebrar as nossas estruturas, a nossa religiosidade, para que verdadeiramente saiamos daqui e possamos declarar: o Senhor falou comigo, o Senhor tem uma palavra ao meu coração, e essa palavra que Ele trouxe ao meu coração vai me alimentar, e eu vou viver por ela, em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Eu quero que você entenda comigo nessa noite o contexto onde esse capítulo 13 está inserido. Eu preciso que nessa noite você entenda que Deus continua falando com seus filhos, amém? Deus continua falando com o seu povo, e Deus fala ao seu povo através da sua palavra. E sempre que a palavra de Deus ela vem ao nosso coração, não podemos endurecê-lo. Não podemos endurecer a nossa cerviz a ponto de não permitir que essa palavra nos transforme, nos quebrante. Verdadeiramente a palavra de Deus ela tem poder para nos transformar. Mas isso acontece quando nós assim decidirmos, permitirmos que Ele verdadeiramente faça as mudanças que são necessárias em nossas vidas. Amém? Eu quero que você entenda esse contexto aqui do capítulo 13, para que você saiba o porquê dessa palavra nessa noite. Para que você saiba nessa noite que Deus tem algo a falar ao seu povo, que Deus tem algo a falar aos seus filhos, que Deus tem algo a falar para mim e para vocês. Nessa noite, o meu tema com vocês hoje é: não negligencie a voz do Senhor sobre a tua vida. Quando Deus fala, meus irmãos, Ele tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Até na criação, quando Ele disse haja, foi para que a terra que vivia num caos, sem forma, vazia, viesse a existir todas as coisas maravilhosas que nós conhecemos hoje. O mar, as estrelas, as montanhas, os rios, as cordilheiras, cada um dos locais mais bonitos da face da terra. Outrora era um caos, mas pelo poder da palavra de Deus, verdadeiramente hoje se transformaram em locais maravilhosos para nós conhecermos, para nós visitarmos. E eu preciso entender o porquê do capítulo 13 está fazendo parte do livro de 1 Reis, e o porquê dessa narrativa aqui. Eu preciso, em primeiro lugar, entender quem é esse rei que o profeta foi lhe advertir. Esse rei se chama Roboão. Roboão era filho do rei Salomão. Salomão, no início do seu reinado,
foi um rei sábio, diz a Bíblia, que mais sabedoria do que ele nunca depois ninguém teve, que riquezas como ele nunca depois ninguém jamais teve, mas Salomão, ele acabou em pecado. E Salomão em pecado também influenciou e fez com que o seu filho Roboão viesse a ter dureza de coração. E por questões políticas, a nação de Israel foi dividida. O reino do norte, a nação chamada Israel, cuja capital era Siquém, depois passou a ser Samaria, e o reino do sul, a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém. Unicamente por questões políticas, o povo de Deus se dividiu. E pela vontade também do Senhor, pela intervenção divina, foi que o rei Roboão assumiu o trono no lugar de seu pai. Mas a semelhança de seu pai Salomão, Roboão também se afastou dos caminhos do Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ela: cuidado, não se afasta do caminho do Senhor. E diz a Bíblia que Roboão, com medo dessas questões políticas que vieram a dividir os dois reinos, que vieram a dividir uma só nação em duas, ele começou a fazer coisas abomináveis ao Senhor no reino que ele governava, o reino do norte, a nação de Israel. E diz a Bíblia, no capítulo 12 desse mesmo livro, a partir do versículo 26, vou ler aqui a nova tradução na linguagem de hoje, para que você possa compreender o que Roboão fez, que foi abominável ao Senhor. Diz assim: então pensou Roboão, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifício ao Senhor Deus, os corações dele vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro touro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Até aqui. Essa história que nós estamos lendo era uma história que seria incluída numa das primeiras celebrações de Israel, a festa dos tabernáculos no templo de Betel. E é nesse contexto de desobediência espiritual, e é nesse contexto de abandono às práticas daquilo que Deus havia instituído, que um profeta de Deus chega até o rei Jeroboão. E é preciso entender, irmãos, e é preciso que como igreja nós aprendamos que sempre que algo está fora do lugar, algo que está em caos, Deus sempre manda um recado. Deus sempre manda um aviso. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque o Senhor quer que nós voltemos ao projeto original dEle. Isso se chama conversão. Diga conversão. Deus quer, irmãos, que nós nos convertamos, o amemos e o busquemos, não pelo que Ele pode nos oferecer, mas por quem Ele o é. E nesse contexto, desobediência, Deus pega um profeta de Jerusalém, manda um profeta do reino do sul para o reino do norte, para anunciar que Deus estava considerando abomináveis aquelas práticas e aquilo que estava acontecendo com o seu povo. E essa narrativa aqui de 1 Reis começa com esse texto que nós lemos. O rei está lá muito bem, sossegado, achando que tudo está normal. E às vezes, queridos, nós estamos conduzindo a nossa vida cristã, ou melhor, a nossa vida religiosa, achando que tudo está normal, mas não está. Me responda com sinceridade: você adora ao Jesus que está no céu? Sim ou não? Eu também. Mas será que a nossa adoração hoje não está maculada, não está manchada pela religiosidade que muitas vezes nos atrai até esse lugar? Por acharmos que estando nesse lugar, nós somos mais espirituais, nós somos mais cristãos, nós somos mais especiais? Não. Não é você estar dentro de uma garagem que vai fazer de você um carro.
Não é você estar dentro da igreja que vai fazer de você um cristão. O cristão se manifesta pelas suas obras, pelas suas ações, pelas suas palavras. Não pelo que ele faz aqui dentro, mas pelo que ele faz lá fora. E se Deus está trazendo essa palavra à sua igreja, à sua noiva, nessa noite, é porque ainda há esperança. Diga: a esperança. Deus manda aqui um profeta velho se tornar um grande obstáculo ao profeta novo. É por isso que meu tema com vocês, como eu disse agora há pouco, não negligencie a voz do Senhor. Cada um desses personagens, o rei Jeroboão, o profeta novo, o profeta velho, cada um deles tem uma grande lição a nos ensinar nessa noite. E a primeira lição, eu aprendo com o rei Jeroboão, que é a seguinte: não desperdice as oportunidades que Deus está lhe dando. Eu olho para a vida desse homem chamado Jeroboão, eu olho para a vida desse rei chamado Jeroboão, e eu percebo um homem que tinha tudo para dar certo. Era filho do homem mais sábio que já existiu, era filho do homem mais rico que já existiu, mas Jeroboão desperdiçou as oportunidades dadas pelo Senhor. E no versículo 4 a Bíblia diz: quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Às vezes a gente não quer ouvir a verdade. Às vezes a palavra de Deus é dura. Às vezes a palavra de Deus é um espelho que nos confronta, que mostra quem nós somos e onde nós estamos. Esse é o poder que a palavra tem. E naquele momento, Jeroboão foi confrontado pela palavra de Deus. E a primeira reação dele, ao invés de quebrantar o seu coração e reconhecer a sua necessidade de arrependimento, Jeroboão diz: prendam esse profeta, prendam esse homem, tirem ele da minha frente. O resto da história vocês já sabem. A mesma mão que estendeu para dar ordem de prisão foi a mão que murchou, ficou paralítica, ficou ressecada. Porque Jeroboão não deu ouvidos à voz do Senhor. Versículo 5. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. Olha a graça e a misericórdia de Deus em ação, mesmo com um homem que estava na prática do pecado. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Versículo 7. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo para que eu o recompense. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada desse lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Esse é o primeiro personagem desta noite. O rei Jeroboão, o rei da nação de Israel, o rei que governava, que regia, o rei do norte. Um rei que pela profecia se tornou rei e que recebe uma clara repreensão, uma clara advertência sobre como deveria proceder. No capítulo 11 de 1 Reis ainda, a partir do versículo 37, olha o que é que a Bíblia nos diz: quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar, você será rei de Israel. Foi uma profecia que colocou Jeroboão no trono. Foi a palavra do Senhor que colocou Jeroboão no trono. Mas havia uma condição, versículo 38. Se você fizer tudo o que eu ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você para sempre, farei de você uma dinastia tão permanente quanto a que fiquei para Davi, e darei Israel a você. Sabe o que é uma dinastia? É um reinado que se perpetua por gerações e gerações da mesma família.
O projeto original de Deus é que a descendência de Davi, que veio Salomão, que veio Jeroboão, também igualmente viesse a ser da mesma família por gerações e gerações e gerações. Deus abençoaria Jeroboão se ele obedecesse, se ele continuasse seguindo e honrando ao Senhor. Jeroboão sabia também que o que destruiu o reino do sul foi a idolatria. Jeroboão sabia também que não foram apenas as questões políticas que separaram os dois reinos, mas a desobediência a Deus, mas a idolatria que se instalou na nação de Israel. E chegou um tempo que Jeroboão achou que podia seguir o seu próprio caminho. Sabe, queridos, à medida que nós avançamos na caminhada cristã, às vezes vem surgindo em nós um sentimento de independência, de que nós não precisamos mais conhecer, não precisamos mais aprender, não precisamos mais orar como convém, não precisamos mais buscar a Deus como convém, porque a gente já sabe algumas coisas básicas. E eu estou aqui nessa noite dizendo para você que eu preciso a cada dia me alimentar, beber na fonte e me alimentar do pão da vida. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Mas Deus, em sua infinita e grande misericórdia, ele dá a Jeroboão mais uma oportunidade. Diga oportunidade. Deus está lhe dando oportunidades nessa noite, igreja. Deus está lhe dando oportunidade nessa noite, irmãos. E Deus manda um profeta para lembrar a Jeroboão que o caminho que ele estava trilhando, que o caminho que ele estava traçando era um caminho que estava direto em direção à destruição e morte. E é interessante que, mesmo sendo confrontado pelo Senhor, a reação de Jeroboão é dizer: mandam prender esse profeta. O profeta de Deus veio para adverti-lo. O profeta de Deus veio como instrumento de correção na vida daquele rei. Mas a atitude de Jeroboão foi: manda prender esse homem. E aí acontece um milagre. Quando ele estende a mão para mandar prender o profeta, a mão dele fica paralisada. Ela começa a ficar retorcida e não volta mais para o lugar. Jeroboão foi fulminado ali naquele instante no seu braço com uma paralisia. O mesmo Deus que deu a paralisia a Jeroboão foi o Deus que depois curou. Foi algo que tão forte, foi algo tão claro que era Deus que estava ali naquele local, falando com o rei, que o segundo milagre acontece. Jeroboão roga ao profeta para que interceda a face do Senhor, para que busque a face do Senhor, para que o Senhor o cure. E o segundo milagre acontece. E Deus cura o braço do rei Jeroboão. A misericórdia de Deus se revela, o braço do rei é curado. E é interessante, queridos, que o terceiro milagre também acontece. Para que o rei Jeroboão não se esquecesse das palavras que o Senhor estava lhe trazendo, o altar foi rachado. Sobrenaturalmente o altar foi rachado. As pedras se partiram diante dos olhos do rei. As cinzas se espalharam diante dos olhos do rei. A profecia fora cumprida. Mas o mais interessante, irmãos, é a revelação que o profeta traz. Ele diz que cada uma das palavras que ele estava trazendo ao rei Jeroboão iria também se cumprir nos tempos do rei Josias. O rei Josias, ele assume o trono 300 anos depois. E as palavras do profeta ao rei Jeroboão se cumpriram também na vida do rei Josias. Agora, sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? Sabe o que me salta aos olhos, igreja? É que diante de 3 milagres, é que diante de 3 ações sobrenaturais, de 3 intervenções divinas sobrenaturais, o coração de Jeroboão continua endurecido. E daí ele tenta usar de política, daí ele tenta usar de estratégias humanas e diz: olha, venha comer na minha casa, vamos comer lá em casa, eu tenho um presente para dar para você, eu tenho algo para lhe presentear.
Mas o profeta já havia sido prevenido pelo Senhor e não aceitaram o convite do rei. A Bíblia nos ensina, irmãos, que quando Satanás, ele não consegue impedir a palavra dele, através do rugido do leão, o que é que a Bíblia diz? Que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quando ele não consegue paralisar a palavra através do seu rugido, ele passa a usar de astúcia. Ele passa a usar de engano, da mesma forma que a serpente fez com Eva no jardim. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida em absoluto sobre o coração endurecido do rei Jeroboão, o historiador de 1 Reis, no capítulo 13, versículo 33, ele diz no final: mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento. Olha, você consegue imaginar isso? Um rei viu 3 milagres acontecerem diante de seus próprios olhos. Sua mão ficou paralisada, paralítica. Sua mão foi curada. O altar se fendeu, as pedras do altar foram fendidas. Ele viu 3 milagres, mas o seu coração continuava endurecido. Ele não mudou o seu procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse se tornar sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? O que é que eu aprendo aqui diante das oportunidades que Deus nos dá? Se você está aqui nessa noite é porque Deus está lhe dando mais uma oportunidade. E o que é que eu aprendo com a vida de Jeroboão sobre as oportunidades que Ele nos dá? Primeiro, Ele não para de falar. Ele continua falando com você. Segundo, Ele não para de nos chamar. Ele fala com você. Ele chama você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, do nosso mau caminho, dos nossos maus pensamentos, das nossas escolhas, do que temos feito. Ele nos convence. Mas também Ele se revela com milagres e maravilhas. Às vezes, irmãos, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu várias vezes comigo. Orava ao Senhor, pedia uma resposta ao Senhor. De repente, do nada, encontrava alguém que não precisava se levantar em profecia, bastava um simples diálogo. Eu já ouvia Deus falando no meu coração. E aquilo ali já me era suficiente. E eu entendia que era a voz do Senhor. Porque Ele não para de falar. Porque Ele não para de nos chamar. E Ele usa até coisas extraordinárias para falar ao nosso coração. Mas às vezes, irmãos, nós estamos tão comprometidos com o pecado. Às vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas em nossas vidas. Às vezes nós estamos tão comprometidos com pessoas que não temos coragem de tomar as atitudes que o Senhor está nos pedindo dia após dia após dia. Deus havia planejado uma dinastia para o rei Jeroboão. Deus estava planejando que toda a linha sucessória, os filhos, os netos, os bisnetos, toda a linha sucessória de Jeroboão continuasse no trono da nação de Israel. Mas a dinastia sonhada por Deus acaba ali, no próprio Jeroboão. E talvez você olhe para mim e pergunte: por quê? Por quê, pastor? Porque Jeroboão destruiu os bons planos de Deus para a sua vida. Deus tem planos para você. Deus tem planos maravilhosos. Deus tem planos que são incríveis, tremendos. Não destrua os planos de Deus na sua vida. Eu aprendo aqui com Jeroboão que às vezes Deus tem falado ao nosso coração de várias maneiras. Ele fala com Jeroboão paralisando a sua mão. Ele fala com Jeroboão curando a sua mão. Ele fala com sua mão, fala com o rei Jeroboão quebrando o altar. Meus irmãos, quantas vezes Deus tem falado conosco? Quantas vezes Ele tem falado conosco? No culto, na palavra,
numa oração, num momento de intimidade com Ele, Ele tem falado conosco. Eu vou além. Quantas oportunidades Ele tem nos dado. Sabe por que você está aqui? Porque hoje a palavra de Deus se cumpriu na sua vida. Sabe por que você chegou aqui? Porque a palavra de Deus se cumpriu na sua vida. Que palavra, pastor? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Novas são a cada dia. É pela misericórdia de Deus que você está aqui nessa noite. E se hoje Ele está falando com você, não endureça o teu coração. Hoje talvez seja um dia de um compromisso mais sério com Ele. Hoje talvez seja o dia de uma entrega total, absoluta, sem reservas, por completo. Você o sabe. Meus irmãos, o que é que mais nós precisamos fazer? O que é que mais Deus precisa fazer para nós entendermos a importância de andarmos debaixo da bênção dEle? Que é mais prazeroso, que é mais agradável. O profeta jovem é o segundo personagem que eu queria falar com vocês nessa noite. E através da vida do profeta jovem, eu aprendo que eu não posso trocar a voz do Senhor pela voz de mais ninguém. Em 1 Reis 13, versículo 11, a Bíblia diz que havia um certo profeta, idoso, diga profeta velho, nenhuma discriminação, mas a Bíblia diz que era um profeta idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que lhe dissera o rei. Versículo 13, então disse aos filhos, selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da árvore. Para que vocês entendam, o profeta velho encontrou o profeta que havia acabado, o profeta anônimo, não cito o nome dele. O profeta velho encontra aquele profeta anônimo debaixo de uma grande árvore. E lhe pergunta, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor me deu esta ordem, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele, e foi comer e beber em sua casa. Leve a sério a voz do Senhor. Hoje tem profetas self-service, para dizer o que você quer ouvir, para falar o que você quer ouvir, menos a obedecer a voz do Senhor que diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Eu quando li essa história novamente, eu confesso que eu fiquei com pena desse jovem profeta, porque ele tinha a mensagem certa, a intenção correta, a atitude do coração correta. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas se deixou enganar pelo profeta velho. Foi para a casa do profeta, comeu na casa do profeta, bebeu na casa do profeta, desfrutou da hospitalidade da casa do profeta, e isso tudinho tem um significado, aliança e compromisso. Ele não sabia que estava fazendo aliança com um homem que estava mentindo. Por quê, irmãos? Porque esse velho profeta, ele tinha compromisso com a idolatria que Jeroboão trouxe para Israel. Ele tinha compromisso com os pecados do rei. Ele tinha compromisso, ele fazia parte do quão abominável as práticas de Jeroboão tinham sido, porque Jeroboão pegava pessoas que não eram da tribo de Levi e colocavam no altar para servir ao Senhor. E quando o velho profeta convida o jovem para sua casa, é como se aquele jovem estivesse fazendo parte de tudo aquilo ali. Eu quero crer, irmãos, que aquele jovem profeta estava cansado, porque a Bíblia diz que ele estava descansando debaixo de uma árvore à beira do caminho. Provavelmente aquele jovem profeta estava em jejum,
Porque Deus disse para ele: não coma nada, nem beba nada naquela nação, segundo a palavra que ele tinha dito a Jeroboão. E talvez foi por isso, irmãos, que aquele jovem profeta acreditou na mensagem que Deus havia lhe dito. Ele levou a sério a palavra de Deus. Leve a sério a palavra de Deus. Não troque a palavra de Deus pela palavra de quem quer que seja. Ah, mas ele é ungido, é um homem de Deus, é uma mulher de oração. Não troque a palavra de Deus pela palavra de qualquer homem, pela palavra de qualquer pessoa. Esse foi o pecado que fez o jovem profeta perder a vida atacado por um leão. Ele trocou a palavra de Deus por outra palavra que Deus não havia lhe dado. Sabe, amados, é por isso que a Bíblia nos ensina. Deuteronômio 13, versículo 1 ao 4. Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que explique sonhos dizendo que vai acontecer, ou um milagre, ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato amam com toda a alma, com todo o coração e de todo o seu ser. Irmãos, pode estar fazendo chover dinheiro, mas se não foi Deus que falou, se não foi Deus que mandou, não creio. Eu posso não ouvir nada, mas eu tenho a promessa dele, isso me basta. Eu posso não ouvir nenhuma promessa falada, verbalizada por quem quer que seja, mas eu tenho em minhas mãos, você tem em suas mãos, todas as promessas dele para a sua vida. Versículo 4, ele finaliza: sigam as leis do Senhor, obedeçam, temam a Deus, guardem seus mandamentos e deem atenção a tudo que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com eles. Vamos pensar juntos nesse texto de Deuteronômio? O profeta pode estar fazendo um milagre acontecer. O profeta pode estar tendo uma revelação que mexeu com as suas emoções. Mas pegue a palavra de Deus, que é o nosso prumo, e veja se tem coerência o que o profeta está falando com aquilo que Deus fala na sua palavra. Porque o nosso adversário é mestre, é especialista, tem doutorado, pós-doutorado em nos enganar, em nos seduzir com suas propostas. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Espírito Santo, seja meu professor particular, me ensina a ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, nessa noite, a palavra do Senhor nos convida a não trocar o que Ele fala por qualquer outra coisa. Isso é algo extremamente perigoso. E em terceiro lugar, e finalmente, o terceiro personagem que eu aprendo aqui nessa noite é o profeta velho. É um personagem que aparece lá no capítulo 13 também, a partir do versículo de número 32. Versículo 25, melhor dizendo. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Versículo 26. Quando ele soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o seu corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos aos lados dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá.
E a pergunta que não quer calar nessa noite é: como é que aquele profeta velho, como é que aquele profeta que conseguiu enganar o jovem profeta, conseguiu trazer uma mensagem de juízo para o profeta verdadeiro? Vamos para a Bíblia. Quem Deus usa para falar com Balaão quando Balaão se afasta da vontade e do propósito de Deus? Foi um profeta? Uma jumenta. Deus levanta uma jumenta para falar com Balaão. Amados, leve a sério a voz do Senhor. Se Deus está falando com você nessa noite, sobre coisas que você precisa deixar, sobre coisas que você precisa renunciar, sobre pessoas das quais você precisa se afastar, escute a voz do Senhor. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Pastor, o que é que Deus vai fazer comigo se eu não mudar? Pastor, o que é que Deus vai fazer comigo se eu continuar vivendo a minha vida da forma que eu estou vivendo? Se eu não mudar. Deus mostra para nós 3 atitudes que demonstram seu amor por nós. O lamento dele. O velho profeta olhou para o jovem profeta morto e disse: ah, meu irmão, eu tomei parte na sua morte, eu menti sobre a palavra do Senhor, era eu quem deveria estar no seu lugar. Esse ai, meu irmão, me lembrou do ai do profeta Isaías. Ai de mim, sepultar o corpo na própria sepultura, como fez o velho profeta. Era como se ele dissesse que ele fazia parte da sua família. E ele pede que o seu corpo seja colocado após sua morte na mesma sepultura. Por quê? Porque ele havia tido arrependimento. Ele havia tido temor ao Senhor. Meus irmãos, sem arrependimento, não temos como continuar ouvindo a voz do Senhor. Feche seus olhos, por favor. Apresente a sua vida diante do Pai. A única chave que vai abrir a porta para mudanças nas nossas vidas é uma chave que tem um nome escrito e se chama arrependimento. Hoje é tempo de arrependimento, irmãos. Hoje é uma noite de arrependimento. Nós vimos o que aconteceu na vida de Jeroboão. Nós vimos o que aconteceu na vida do jovem profeta anônimo, que desobedeceu ao Senhor, que confiou numa palavra que não vinha da parte do Senhor. Mas hoje você escutou a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela está tocando o teu coração, e ela sabe o que você precisa mudar, e ela sabe o que você precisa abandonar, e ela sabe de quem você precisa se afastar. Ela sabe tudo, Ele sabe tudo ao teu respeito. E nessa noite, se você estiver ouvindo a voz dEle, não endureça o seu coração. Se nesta noite Ele falou com você, não endureça o teu coração. É tempo de deixarmos para trás uma vida religiosa e termos uma vida espiritual sadia diante do Pai. É tempo de deixar para trás as práticas do velho homem. É tempo de sepultar de uma vez por todas a nossa carne, de mortificá-la. É tempo de a cada dia vivermos como se Ele voltasse agora. É tempo de voltarmos às primeiras práticas, às primeiras obras, ao primeiro amor, a vontade de servi-lo, a vontade de amá-lo, a vontade de estar na presença dEle, a saudade dos locais de intimidade com Ele. A saudade daqueles momentos onde você estava ali sozinho no teu quarto, na tua cama, e você sentia que Ele estava ali com você, e ainda que você não sentisse Ele ali, você sabia que Ele estava ali com você, porque a promessa dEle, que nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Mas muitas vezes, as luzes do mundo, os holofotes do mundo, o brilho do mundo, acaba nos ofuscando do nosso verdadeiro foco, que é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E olhamos para pessoas, e nos aliançamos com pessoas,
e firmamos compromissos com pessoas que não amam a Deus e que não servem a Deus. E muitas vezes nos indagamos o porquê. Nos indagamos o porquê de às vezes as coisas estarem paralisadas em nossas vidas, assim como a mão do rei Jeroboão ficou paralisada. Às vezes nos perguntamos, por que o altar está fendido em nossas vidas, como foi fendido pela intervenção do jovem profeta, trazendo a palavra do Senhor? É porque muitas vezes, meus irmãos, nossa cerviz é dura, nossos ouvidos estão agravados, não queremos mais ouvir a voz do Espírito Santo, queremos simplesmente fazer a nossa vontade, o nosso querer, o que nos dá vontade de fazer, e vivemos como se não houvesse uma eternidade, e vivemos como se não houvesse um juízo, e vivemos como se não houvesse céu nem inferno, e vamos conduzindo a nossa vida, trilhando o nosso caminho, nos habituando com o mundo, com o que há no mundo, nos esquecendo que nós não somos do mundo, que o nosso compromisso é com Ele, na eternidade, na glória. Oh Pai, nessa noite, o Senhor agiu com misericórdia mais uma vez na vida da Tua noiva. Oh Pai, nessa noite mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração, e como que no espelho, Pai, nós vimos aonde nós estamos espiritualmente. Ó Deus, há corações aqui quebrantados diante da Tua presença. Há corações arrependidos aqui neste lugar, Senhor. Eu sei que isso é algo que o Senhor jamais rejeitará. Um coração contrito e quebrantado diante da Tua presença. Então visita cada um desses corações. Traz ânimo, traz alento, traz novas forças, traz o vigor espiritual tão necessário. Ó Pai, vai visitando, vai alcançando esses corações. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer. Convence, convence, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Visita nessa noite a Tua noiva, Pai. Visita nessa noite o Teu povo. Um povo que se chama pelo Teu nome, mas um povo que passa durante boa parte da sua vida sem andar segundo a vontade daquele que o chamou. Ó Senhor, nos ensina a confiar em Ti, unicamente em Ti, andar contigo, viver para Ti. Ó Senhor, nos ensina a chave que há na humildade, que há no quebrantamento. Ó Pai, nessa noite fala aos Teus filhos aonde eu não posso falar. A Tua palavra é suficiente. A Tua palavra é mais do que suficiente. Convence, Espírito Santo. Restaura alianças nesse lugar, Espírito Santo. Restaura corações nesse lugar. Corações que pensaram que não havia mais esperança. Corações que imaginavam que haviam pecado tanto, a tal ponto, em tal grau, que não poderiam ser mais dignas de falar com o Pai. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Quebranta, Senhor. Destrói os corações de pedra nessa noite, Senhor. Destrói os corações de pedra nessa noite, para que a Tua palavra penetre, que um coração de carne brote. Vem neste lugar. Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, Pai. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Aleluia. Eu posso. Se os olhos do teu coração forem abertos,
Adore a Ele, entregue tudo a Ele, consagre tudo a Ele, a sua vida, seus sonhos, seus planos, tudo. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Sabe qual é a chave? Sabe qual é a receita? Não é mágica, não é truque, é simplesmente se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, reconheçam aonde estamos, quem somos e aonde Ele nos quer. Diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus, Pai soberano, eterno, bondoso, grandíssimo. Só o Senhor, meu Pai, para nos preencher, para tirar todo o vazio, repreender, Senhor, todo o mal, sarar nossas feridas do corpo, da alma e do espírito. Aplaudam ao Senhor, porque a bondade de Deus dura para sempre. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz em João, no capítulo 1, verso 12: a todos que receberam aquele que creem em seu nome, Senhor, Ele dará o poder de serem seus filhos, filho de Deus. Se você ainda não teve esta oportunidade de entregar a sua vida ao único e exclusivo Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, estenda suas mãos e venha receber a oração, que a graça maravilhosa é do Senhor. Mas se todos já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, então, amém, amém, para todos sempre. Amém? Então, glória a Deus. Então é chegado o momento de alegrarmos mais uma vez, ofertando, dizimando a casa do Senhor. Traga, amado irmão, com alegria
em nome de Jesus, a oferta e dízimos. Acredito que já tem aqui também projetado na tela, pelo Pix. Então, acabei também de fazer pelo número, em nome de Jesus. Então, venha com alegria